Bom dia e bem-vindos ao podcast Sem Nome Ainda. Bom dia, meu nome é Tatiane, mas podem me chamar de Tati, eu prefiro assim. E eu sou psicóloga, trabalho com a clínica hoje, né? Mas já tenho aí experiência em outras áreas também da psicologia. Hoje eu trabalho na clínica com a terapia cognitivo-comportamental. E você? Eu sou o Matheus, eu sou um entusiasta de teologia. Eu sou formado pela Hillsong College, lá da Austrália. E nesse podcast a gente vai refletir sobre perguntas difíceis, perguntas que as pessoas geralmente evitam, né, por não saber responder. E na verdade a gente não vai responder essas perguntas, mas a gente vai tentar fazer perguntas um pouquinho mais mastigadas, de maneira que se torne mais tangível, mais fácil de entender, né? E à medida que a gente vai tomando café aqui, né? Porque sempre conversa com café é a melhor coisa. E qual que é a pergunta de hoje? Então, gente, pega aí o seu café e vem com a gente. A pergunta de hoje é: quem tem fé pode ter ansiedade e depressão? E aí, Matheus? Essa não é uma pergunta Qual fácil. que é a sua visão sobre quem tem fé pode ter ansiedade ou depressão? Com certeza pode, né? Porque aqui nesse mundo a gente é suscetível às coisas do mundo, né? E na palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre ele nossa ansiedade. Como é que a gente vai lançar uma coisa que a gente não tem? Sim, faz muito sentido. Não é verdade? Então a Aham. gente tem realmente ansiedade e ela faz parte da gente, né? Ansiedade, ela é. Você acha que é só uma doença ou tem uma ansiedade normal assim também? Vamos discorrer um pouco sobre isso, né? Então, a ansiedade, ela é um transtorno de ansiedade. Na verdade, não que a ansiedade, vamos recapitular isso aqui, né? Não que a ansiedade, ela seja um transtorno. A ansiedade é uma emoção. Né? E como qualquer outra emoção, como alegria, raiva, tristeza, a ansiedade, ela faz com que a gente tenha o input de começar uma coisa. Por exemplo, para a gente começar aqui esse podcast, nós fomos tomados por uma ansiedade. Com certeza. Né? Bastante ansiedade, digamos assim. Só que essa é a ansiedade saudável. É a ansiedade que faz com que você vá lá, ligue essa câmera, né? Faz com que você me faça perguntas e eu responda para você. Então, todos nós temos essa emoção, a ansiedade. A questão da emoção, e não só a ansiedade, mas daí a gente pode falar sobre qualquer emoção, né? Vai estar na dose. Né? Se isso vai de alguma forma me trazer um benefício ou se isso vai me prejudicar. Quando ela traz um benefício, ela é uma emoção agradável. Agora, quando ela passa a me prejudicar, ela entra dentro de um transtorno, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. E o mesmo acontece com a depressão, né? A depressão, ela fica também dentro de um transtorno depressivo. Responde a sua pergunta? Com certeza. Não, faz todo sentido, né? E quando a Bíblia diz pra gente lançar a ansiedade, né, sobre o Senhor, para orar, né, para contar o que está acontecendo, realmente tem um princípio ali muito interessante, né, que é a cura através da fala. Sim. Né, que é um termo que eu aprendi com ela também. E o que Deus está falando ali é para você ter esse hábito de conversar. Sim. Né? Conversar com Deus, né? Falar, mas tá bom, eu tô com ansiedade, falei com Deus, só que eu não tô sendo curado. O que tá acontecendo? Né? Realmente é um ponto para se refletir, né? Ah, eu tô orando errado? Pô, você pode estar orando errado. Sim. Né? Porque a Bíblia também diz que você, às vezes, não recebe aquilo que você pediu porque você pediu mal. Então, a maneira com que você aborda isso, né? A maneira com que você se permite ser vulnerável, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Né? Ser vulnerável com o Senhor, ser vulnerável com Deus e ser vulnerável com as pessoas, com seus amigos e com a sua psicóloga, que também faz toda a diferença, né? Tem uns pontos aí, Matheus, que eu observo, né? Então, como eu disse, existe a ansiedade, emoção natural, e existe a ansiedade patológica, né? Aí você falou sobre as pessoas oram, mas não recebem muitas vezes a cura, né? A Bíblia fala sobre 2 pontos, né? Primeiro, quando você confessa, quando você fala para Deus sobre os seus pecados, você recebe o perdão.
Uhum. Mas a cura, ela vem quando você confessa para o outro. Sim, Então, é quando verdade. você chama alguém e você fala sobre isso, você tem a oportunidade, inclusive, de olhar aquela situação numa outra perspectiva, né? E talvez isso seja determinante, né, para que você tenha uma vida mais saudável em relação à ansiedade, né? Até tem um outro provérbio que fala, né? Assim como o ferro afia o ferro, né? O homem afia o seu irmão. Uhum. Né? Então, muitas vezes esse homem também pode ser um psicólogo, né? Sim. Que vai te auxiliar aí nesse processo. Então, a gente está falando dessa ansiedade, dessa emoção natural, que ela pode sair um pouco fora do nosso controle, né? Mas existe também a ansiedade que ela é tida como patológica. E aí a gente já não está falando mais só sobre questões de pensamento, mas aí a gente está entrando já numa questão de doença, Uhum. né? Ah, tá, doença como? Como que a ansiedade é doença? Então vamos pegar lá no começo, né? O cérebro, ele é um órgão. E assim como qualquer outro órgão, ele pode adoecer. Sim. Né? Então, ele pode ficar deprimido, ele pode ficar ansioso. E qual é a doença do cérebro? Né? São as sinapses que vão deixando de acontecer, né, de forma adequada. Sinapse, né? gente, rapidinho, é a ligação entre os neurônios. Isso, Ok. exatamente, né? Ela, um neurônio e outro, ele se comunica para que a gente possa, então, falar, pensar, analisar as situações, né? Mas quando o cérebro está muito ansioso, essas sinapses elas não estão acontecendo de maneira adequada. Então, o que acontece? O cérebro vai ficando doente. Então, por mais que você queira pensar de uma maneira diferente, você acaba não conseguindo. E uma coisa que eu uso muito com os meus pacientes é em relação a fazer uma comparação do cérebro com o computador. Então, você imagina, né, que o seu cérebro é o hardware Uhum. e os seus pensamentos são software. Não adianta você ter um hardware muito bom se o software não é compatível. Sim. Não vai dar um bom resultado do Sim. programa. Sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Não adianta você ter um excelente software se o hardware não funciona, se o hardware está quebrado. Então a gente precisa equilibrar as duas coisas, né? Então existe a ansiedade natural, mas existe a ansiedade patológica que precisa ser tratada, né? Tanto com a psicologia quanto com a psiquiatria. É claro que cada caso é um caso, até porque dentro da ansiedade a gente está falando sobre você ter um traço, ela fica dentro de um espectro, né? Pode ser leve, moderada ou grave. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Sim. Mas, em relação à pergunta, né? Quem tem fé pode ter ansiedade ou depressão? Outra pergunta aqui, tá? Então, se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, então por que eu ainda sofro com isso? Na visão bíblica. Essa é uma ótima pergunta, para a qual eu não tenho certeza se eu tenho resposta, mas vamos discorrer, né? A gente precisa discorrer. Sim. O que eu entendo sobre isso? Né? Jesus fala muito sobre o reino dos céus que está aqui. Sim. É o reino dos céus que está aqui, mas ainda não. Sim. Né? A gente vive essas duas realidades. O papel da igreja realmente é trazer o céu para a terra. Sim. Né? Quando a Bíblia diz ali que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, a palavra na verdade ali ó, é tabernáculo. Então ele tabernaculou entre nós. Sim. Ele habitou entre nós. E o que é o tabernáculo? Eu ia perguntar isso. O que é tabernacular? Exatamente. É a presença de Deus entre os homens. Né? Quando a gente tinha a Arca da Aliança, né, onde é que ficava a Arca da Aliança? No templo. Ou seja, na igreja. A igreja ela era responsável por trazer a realidade do céu para a terra. Sim. Né? Mas essa realidade não está completamente aqui. Porque nós somos falhos. Né? E porque Jesus não voltou ainda. Né? Mas o que acontece? Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, quer dizer que ele, na verdade, nos deu a chance de sermos curados. Sim. Ele nos deu o poder realmente de profetizar a cura sobre a vida de uma pessoa. Sim. Não quer dizer que ele levou e já está lá. Né? Não, ele levou sobre si para que a gente pudesse ter a liberdade de trazer essa realidade para a Terra. Né? E muitas vezes a gente culpa Deus por doenças que existem,
né? Por exemplo, o frango que a gente come. Uhum. Tem hormônio, Sim. tem hormônio pra caramba ali. Que nós mesmos injetamos. Que nós mesmos né? injetamos. Pela E a gente, nossa ganância. e a gente tá ciente de que aquilo ali tá cheio de hormônio. Uhum. E aquilo pode causar realmente células cancerígenas. Sim. Né? A gente não para pra pensar, mas por que que Deus permitiu? Fala, querido, muitas vezes é a gente mesmo que causa. Né? E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele usa isso, né? Ele faz com que tudo coopere juntamente com o bem, para que o nome dele seja glorificado, para que dessa situação ruim, né, saia uma história de vitória, uma história de relacionamento com Deus. Tá, mas Mateus, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, eu posso entender que Jesus, de fato, né, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Contudo, nós continuamos sendo livres para fazermos escolhas. E quando a gente faz uma escolha inadequada, como, por exemplo, encher a verdura de agrotóxico, encher a carne de hormônio, a gente está fazendo uma escolha, né? Então, a gente entra aí numa outra lei, num princípio, né? Que é o princípio da semeadura. Sim. O que eu plantar, certamente eu vou colher. Então, ok, as minhas dores foram levadas, mas ainda assim eu posso escolher sofrer. Sim. Né? Consciente Gente, é disso isso, ou ó. não. Se tiver um resumo dessa pergunta aqui que a gente fez agora, é isso. Exatamente. Consciente disso ou não, né? Porque nem todo mundo para pensar sobre, nossa, o frango tem isso, a verdura tem aquilo, né? Enfim, e isso pode ou não, né, ocasionar, a gente não tá dizendo aqui enfaticamente, né, se você comer o frango ou se você comer, que isso fique muito claro, mas que existe essa probabilidade, enfim, é muito mais complexo, né? Porque toda e qualquer doença, ela se desenvolve de maneira multifatorial, não é só o que você come, mas tem aí a genética envolvida também. Com certeza. Enfim, né? Não, porque senão, né, se fosse a causa, né? Vamos deixar isso bem claro. A causa é o frango, a causa é a hortaliça. Então, todas as pessoas que comem o frango e a hortaliça desenvolveriam, mas não é a causa, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. Sim. Mas acaba sendo um fator, né, que pode ser ali, um preceptor. Sim. Né? Então, Jesus levou sobre si as nossas dores, mas muitas vezes nós causamos as nossas próprias dores e aí colocamos a culpa na palavra. Exatamente. Então, concluindo. Respondendo à primeira pergunta, né? Quem tem fé pode ter ansiedade? Então, vamos pensar aqui, né? A própria palavra de Deus diz, né? Lançai sobre ele as vossas ansiedades, né? As vossas inquietações. Então, como a gente lança algo do qual a gente não tem, né? Então, a Bíblia está dizendo que nós temos ansiedade, porque nós vamos lançar. Não tem como eu lançar algo que eu não esteja comigo, sim, né? Então, realmente, nós podemos sim, independente da nossa fé, nós podemos ter ansiedade, até porque, gente, a ansiedade é uma emoção, né? É algo que é biológico, é nosso, nós vamos ter ansiedade. A questão vai ser se a minha ansiedade ela vai estar no campo das emoções, no campo dos pensamentos, ou se ela vai ser uma ansiedade patológica, né? Que aí vai precisar de um tratamento, tanto biológico, quanto também de reestruturação cognitiva, de pensamento. A gente usa muito esse termo reestruturação cognitiva na TCC, né? Que é nada mais, nada menos. Gente, é o primeiro, nada mais, nada menos. Tem a graça, do que você pensar sobre o seu pensamento. Você né, pensa numa reestruturação, por exemplo, de um ambiente. Você vai mudar os seus móveis de lugar porque você quer deixar ali um espaço mais arejado. A mesma coisa a gente faz com os pensamentos. Então, a gente pode tratar a ansiedade no campo dos pensamentos, da reestruturação cognitiva, mas também como um transtorno que a gente vai precisar olhar aí com um pouco mais de cuidado. Ótimo. E falando sobre a segunda pergunta que foi lançada aqui também, né? Era para ser uma, mas foi duas, então, né? A gente sempre tem um bônus aí. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, por que eu ainda sofro? Né? Como a Tati disse aqui, ela resumiu brilhantemente, ela falou: as minhas dores foram levadas, mas eu ainda assim posso escolher sofrer, posso escolher correr atrás delas de novo. A gente é bom nessas coisas, né? Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast, o podcast E-Piloto, né? Piloto. Foi o nosso E-Piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente está aqui de novo para discutir mais temas como esses, tá bom? Obrigada, beijo e tchau, até. Tchau.